Hoje nós vamos conversar um pouco, parece que não tem impacto nenhum, mas tem um impacto direto na questão sexual, que é o seu estilo de vida. O seu estilo de vida interfere diretamente na sua questão sexual, quando você vai ter uma relação sexual. Parece que não, mas tem. E eu vou explicar isso hoje baseado na ciência, de como é que a ciência explica a questão do cérebro, de como é que a ciência nos ensina e tem ferramentas importantes para a gente colocar em prática, para vocês colocarem em prática, para ter um melhor desempenho sexual. Então, primeiro, nós temos um conceito muito importante na ciência que se chama neuroplasticidade. O que significa isso? O nosso cérebro, ele é moldado de acordo com as nossas vivências diárias. Então, dependendo do seu hábito de vida, de como é que você leva a sua vida, o seu cérebro vem sendo moldado. Então, se você tem uma vida super agitado, se você trabalha na frente do computador o dia inteiro, fica ali só sentado com esse estímulo visual também muito forte da questão da luz, que interfere também no nosso sistema neurológico, todos os dias ali, diante da tela do celular, vendo coisas aleatórias e até mesmo trabalho, fica ali com aquele estímulo. Chega à noite, ao invés de fazer alguma atividade boa, legal, continua na tela do celular, tendo alguns estímulos ali também imediatos. Isso vai moldando o seu cérebro de forma muito negativa para que você tenha dopamina, que é um neurotransmissor da satisfação, da motivação e do prazer. Então, dependendo do vídeo rápido que você vê, da pornografia que você assiste ali, isso vai interferindo da dopamina. Mais dopamina, você começa a acostumar, a moldar o seu cérebro com dopamina rápido. E aí, graças a essa neuroplasticidade, o seu cérebro vai entendendo ali que é assim que você funciona, com esses estímulos rápidos, com essa dopamina rápido. E essa dopamina rápido no seu cérebro vai dificultando para que você tenha uma vida sexual satisfatória, porque cada vez mais você vai precisando de mais estímulos para sentir prazer. Então eu escuto às vezes assim na parte clínica: Carol, antes eu não precisava de tanto prazer assim, de tantos estímulos para ter prazer assim. E eu começo a precisar de cada vez mais estímulos. Por que isso acontece? A ter dopamina cada vez mais rápido, você vai tendo de buscar isso cada vez mais. Quem tá aqui na live, tá me escutando bem? Tá me ouvindo bem? Que eu recebi aqui um recadinho que a qualidade da internet caiu, mas tá tudo bem por aí? Então o conceito de neuroplasticidade é muito importante, porque a neuroplasticidade é que vai moldar o seu cérebro de acordo com o seu estilo de vida. Então, se você usa muito o celular, se você tem baixa qualidade no sono, se você não tem hábitos de vida saudáveis, consequentemente, o seu cérebro está sendo moldado para ter baixa qualidade de vida. E essa baixa qualidade de vida também interfere na questão sexual, porque você vai precisando de cada vez estímulos mais rápidos para ter uma vida sexual satisfatória. Antes não precisava de tanto estímulo, começa a precisar de muito estímulo para ter uma vida sexual satisfatória. Vai precisando de muito mais dopamina, que é esse neurotransmissor responsável pela motivação e pelo prazer, que ele é acionado toda vez que você tem alguma prática rápida, por exemplo, ver um vídeo rápido na internet. E a gente tem percebido cada vez mais, até mesmo para prender sua atenção, cada vez mais os vídeos têm sido mais rápidos, mais coloridos, com mais impacto visual. Por quê? Porque mais dopamina você libera. Quanto mais dopamina você libera, mais o seu cérebro vai acostumando com esses prazeres momentâneos e rápidos. E o que uma relação sexual precisa? Precisa de conexão, precisa de troca, precisa de tantas outras coisas que a dopamina, quando ela é liberada rápida, o cérebro vai perdendo essa capacidade de se conectar e de manter algo que é mais duradouro. E a relação sexual é algo que precisa ter conexão, envolvimento para ser uma coisa prazerosa para ambos, para ser duradouro. Então essas práticas hoje em dia têm causado muito dano para a saúde sexual. E por que cada vez mais homens têm tido problemas, disfunções sexuais? Por conta disso. Porque você, sem querer, está moldando o seu cérebro para um
péssimo desfecho. Então você está moldando o seu cérebro, sim, para fracassar na cama. É isso que acontece. E aí, o que é preciso fazer? O que a gente trabalha na terapia? A gente trabalha com essa dessensibilização dopaminérgica. O que seria isso? E treinando você para diminuição desses fatores, dessas situações que te levam a liberar cada vez mais dopamina. Mais dopamina liberado rápido te prejudica porque menos conexão você vai ter. E é isso que acontece. Então, na terapia, a gente trabalha, a gente dá ferramentas psicológicas para você diminuir essa liberação de dopamina tão rápido, com esse tanto de estímulos que tem na vida diária, para você conseguir ter mais prazer e conseguir novamente se reconectar. O que tem acontecido hoje é que ninguém tem paciência para muita coisa. E até para o sexo. Por que tem pesquisas que mostram que cada vez mais os homens estão desinteressando em relação ao sexo? Uma, porque quando esse homem fracassa na cama, ele começa a desenvolver um certo padrão e um medo, começa a sentir medo de ter outra relação e fracassar novamente. Ele fracassando novamente vai causando baixa autoestima. Essa baixa autoestima leva o homem a não querer ter dificuldade de voltar a ter relação novamente por conta do medo. Então diminui essa relação por causa do medo, do fracasso, essa ansiedade do fracasso muito grande que tem hoje em dia. E outra é porque dopamina está sendo liberada em excesso, e aí quando o homem vai para a cama e que não se parece muito com aquela relação que ele assiste na pornografia, que ele vê nos estímulos externos por aí, esse fácil acesso que tem hoje, ele não tem nem muita paciência. Você não tem nem muita paciência de manter uma relação. E aí vem muitas disfunções a partir disso. Por isso que tem a sensação hoje em dia que tem muito mais disfunção sexual do que antes. E de fato tem. E não é vergonha você buscar ajuda e reconhecer que as coisas não estão mais como antes. Até porque agora se tem muito mais estímulo do que antes. Quanto mais estímulo você tem, baixa qualidade aí de vida, de estilo de vida, mais dificuldade na hora do sexo. Então não é vergonha. E justamente a internet, as redes sociais, o celular, ele propicia isso. Propicia muito isso. Então não tenha vergonha de buscar ajuda. Isso tá acontecendo cada vez mais recorrente. E por causa desse fator cerebral, por causa desse nível de dopamina cada vez mais rápido. E é isso que a rede social também busca cada vez mais desenvolver. Liberar cada vez mais dopamina no seu cérebro, que você vai acostumando com essa liberação rápida. Porque o que a dopamina causa? Prazer, motivação, interesse. Quanto mais... Por isso que às vezes é difícil sair da rede social. Por isso que eu escuto assim, Carol, eu entrei na rede social para ver uma coisa. Na hora que eu vi, se passaram 3, 4 horas sem ver. Porque é prazer. Prazer atrás de prazer. E aí quando vai efetivamente para uma relação, não se tem tanto prazer assim. E por que não tem tanto prazer assim? Porque o nível de dopamina tá tão rápido que aquilo que é real e que dá trabalho às vezes, há uma diminuição do interesse. Porque sexo envolve conexão. E se seu nível de dopamina tá muito alto, você vai ter dificuldade de se conectar. E aí, o que a terapia faz nessa questão psicológica? Trabalha essa dessensibilização dopaminérgica. É igual quando você come doce. Você vai e come um doce num dia. No outro dia, o seu organismo vai pedir mais doce. E aí você come o dobro do primeiro dia. E depois você vai sentindo cada vez mais necessidade desse doce. A mesma coisa com a questão da dopamina. Quanto mais dopamina você vai liberando, mais necessidade de dopamina você vai tendo. E aí, se você tem acesso a essa pornografia, ao vídeo, há uma liberação muito alta ali de dopamina. E aí, no começo, você assiste um vídeo só. Depois, você vai tendo necessidade de outros vídeos. E aí, vai aumentando essa sua necessidade, mais dopamina, e aí quando você vai pro real, a sua performance não é como a do vídeo, aí começa uma autocobrança muito grande, começa uma baixa autoestima muito grande, porque não é como a do vídeo, porque de repente a sua parceria ali não é como a do vídeo também, e aí a dopamina não é liberada no real, e aí começa um grande problema. Daí que vem a questão do problema. E é uma questão cerebral e comportamental, porque quanto mais você assiste, e eu tô dando exemplo aqui da pornografia, mas tem outras coisas que também liberam muita dopamina. Às vezes não é nem só a pornografia, só a questão do celular já libera uma dopamina muito alta, que desregula o sono,
que aí você vai perdendo também, diminuindo o interesse por coisas reais. E na hora de ir pro real, tem essa dificuldade muito grande. E aí começa a dificuldade, e aí você vai pra cama, com baixo interesse às vezes, com a libido baixa, ou às vezes tem até a libido alta, mas não se conecta muito com a situação que está acontecendo ali. Começa uma disfunção, e na próxima relação vai começar a criar um ciclo da falha, de achar que novamente vai ter outra falha. Então é por isso que a questão psicológica está muito envolvida na questão sexual. E na terapia sexual a gente trabalha essas questões do cérebro, essa neuroplasticidade, de como é que seu cérebro foi se moldando para esse estilo de vida inadequado que muitas vezes você tem, para te ajudar a romper com esse ciclo. E criar é a parte que eu mais gosto, que é criar, que é aplicar a reestruturação cognitiva. O que é essa reestruturação cognitiva? É trabalhar os seus pensamentos para ir modulando o seu cérebro, para ir criando um novo padrão de pensamento. Já que o nosso cérebro tem essa facilidade de ser plástico, de ter essa neuroplasticidade, de acordo com o seu estilo de vida, ele vai se moldando, com a terapia você aprende essas ferramentas para ir modulando o seu cérebro, para criar essa situação muito melhor para você, de que lidar com os seus pensamentos, de conseguir sair desse ciclo da falha, de conseguir sair dessa situação de uma disfunção muitas vezes, ou de uma queixa, e ir controlando também os níveis dos neurotransmissores de dopamina, como criando também um novo estilo de vida. Esse estilo de vida que muitas vezes você leva não te ajuda, porque é dopamina atrás de dopamina. E aí quando você vai pro real, que a dopamina não sobe tanto, quando você vai pro real que começa também uma comparação muito grande do que você vê, do que você espera com o real, começa uma série de frustração. E aonde que você trabalha essa sua frustração? Muito provavelmente não é conversando com seus amigos. Até porque com seu amigo você não vai conseguir se abrir e falar dessa questão sexual e nem dessa sua dificuldade. E aonde que você busca ajuda? Aqui, numa empresa séria que trabalha a questão sexual masculina, com técnicas científicas, como essa técnica de sensibilização dopaminérgica, que, como eu já expliquei, é essa técnica que te explica, que te ensina a controlar os seus pensamentos, que tem ligação direta com a dopamina, com essa neuroplasticidade do seu cérebro. E aí, quais são as outras ferramentas que a psicologia lança a mão para trabalhar com as disfunções sexuais e com essa questão do seu cérebro te sabotando? A atenção plena. Hoje em dia, se você se observar, você pratica várias atividades ao mesmo tempo e não consegue se concentrar em uma. Tá fazendo várias coisas. Tá no celular, tá no computador, tá respondendo um monte de coisa, tá numa reunião, tá com a cabeça na semana que vem num projeto que tem que entregar ou no algo que fazer, na cobrança da família, muitas coisas. Só que isso não te ajuda, porque você não vai conseguir resolver tudo naquele momento. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Então você tá comendo, você nem sente o que você tá comendo. Você tá comendo porque você tem que sobreviver, tem que comer, tem que engolir alguma coisa. E na terapia, essas pequenas situações, por exemplo, do comer que eu dei aqui, ela é colocada para você começar a prestar mais atenção nas coisas diárias. Depois a gente vai trabalhando a questão do sexo, mas antes disso tem tantas outras coisas que interferem diretamente no seu desempenho. Então, como a gente trabalha? Essa dessensibilização também, da atenção. Como, Carol? Chegou a hora do almoço. Eu vou pegar meu prato de comida. Você lembra do que você comeu ontem? No almoço? Talvez não. E se você não se lembrar do que você comeu ontem, é porque você está vivendo muito no automático. E viver no automático, quando você for para a cama, quando você precisar de outras situações, você vai percebendo que isso tem influência. Pode parecer que não, mas tem. Então, o meu convite é, pegou um prato de comida, primeiro observe esse prato. É colorido? Tá colorido? Não tá colorido? Qual que é a textura dos alimentos? Tá frio? Tá quente? Tá morno? Tá líquido? Não tá? Tá pastoso? Tá com muito sal? Tá com menos sal? Tá temperado? A carne? Tá do ponto que você gosta? Não tá? Passou um pouco? Começa a colocar atenção naquilo que você está fazendo. Para que isso? Porque você já vai treinando o seu cérebro para as coisas comuns, para as coisas diárias, que tem se perdido muito. Porque a tecnologia vem para nos ajudar muito, é muito boa, traz muitos recursos, só que vem atrapalhando muito nessas questões diárias, na simplicidade das coisas, que é simplesmente comer, ter o horário de comer, que às vezes a pessoa nem tem mais,
porque leva uma vida tão agitada que nem se alimenta direito, nem presta atenção no que está comendo, só engole. E quais as consequências disso? Inúmeras, né? Inúmeras. Então a gente trabalha nessa questão de redução gradual dos estímulos. Para que essa redução gradual dos estímulos? Pela questão da dopamina, por essa vida corrida, que o estímulo, que a dopamina é liberada, esse neurotransmissor do prazer é liberado a todo momento para ter uma regulação dessa dopamina. Esse treino de atenção é muito importante. Atenção na hora do sono, na hora de se alimentar, na hora que estiver na academia praticando uma atividade física. Se você não é a pessoa que fica no celular na academia, observe a sua volta. Se você for na academia, o quanto de pessoas que estão ali com o celular na mão. Ah, Carol, mas meu treino tá no celular. Que é uma coisa que mudou, né? Que agora o treino fica no celular. Mas às vezes a pessoa não tá no celular. Tá olhando outras coisas na academia. E a gente sabe também que o músculo, ele trabalha muito melhor quando você tá com a atenção naquele músculo. Vou trabalhar meu bíceps. Se eu colocar a minha atenção no bíceps, você vai sentir até a carga maior. Por quê? Porque sua atenção tá ali no seu bíceps. Mas se você tá ali fazendo um exercício de bíceps, pensando que você tem que entregar o relatório, você não tá nem na academia, nem tá entregando o relatório e tá prejudicando os seus neurotransmissores. Então, tem alguns aspectos, né, que eu tô colocando aqui que a psicologia trabalha. Reconhecimento do desejo. É outro. Como é que eu reconheço que eu tenho desejo? Como eu sinto desejo? O que me satisfaz? Não é simplesmente ir pra cama. Se você não conhece, não se conhece, nunca parou pra pensar nisso, nunca parou pra fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, e às vezes é difícil mesmo sozinho. Por isso que existem profissionais especializados em saúde sexual masculina, para te ajudar a entender, a você a se reconhecer o seu desejo, reconhecer sua necessidade. Outro ponto, reestruturação cognitiva, que eu já coloquei aqui. A forma que você aprendeu, como você aprendeu em relação ao sexo, como você pratica hoje. Tá disfuncional? Não está? Se estiver, como é que vai ter essa reestruturação cognitiva? O que é reestruturação cognitiva? Reestruturar sua forma de pensar, criar um novo padrão de pensamento para você. Esse novo padrão de pensamento vai te trazer muito mais benefício, muito mais real do que o mundo fantasioso, muitas vezes, de quando você era um menino adolescente que aprendeu, que achou que aprendeu sobre se relacionar e não aprendeu. Outra coisa é essa construção dessa segurança interna. Se você não se conhece, se você não sabe de onde que vem o seu desejo, o que você pensa, o que você sente, você não vai conseguir ter uma boa relação. E isso vai para além do sexual, né? Uma boa relação com a sua vida, com você mesmo. Porque a sua segurança é baixa. Porque muitas das vezes nem você está satisfeito com você mesmo. E se você não estiver satisfeito com você mesmo, como é que você vai ter um bom desempenho? Então isso tudo interfere muito. E para isso que a psicologia existe, com base científica, para trabalhar essa questão cerebral, para trabalhar essa questão da neuroplasticidade, da reestruturação cognitiva, da atenção, da dessensibilização. Todos esses termos técnicos que parecem complexos, mas que eu já falei um pouquinho aqui hoje, que ajudam a ter uma melhor qualidade. Então, por isso que sim, o seu estilo de vida pode estar alterando a sua satisfação sexual. E o seu cérebro pode estar te sabotando, graças a todos esses fatores que eu disse hoje. Então, não perca tempo, não deixe para depois buscar ajuda. Toda uma equipe de psicologia está aqui para te ajudar a trabalhar essa questão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui na live, que eu tô aqui para responder. Pode mandar no direct, que eu também te respondo. E toda quinta-feira eu tô aqui pra gente conversar sobre os fatores psicológicos que alteram o seu desempenho, da questão sexual masculina, da saúde mental masculina, de como que isso interfere. Toda quinta-feira, 8 horas da manhã, eu estou por aqui. Agora eu vou esperar aqui pra ver. Parabéns! Assunto de hoje espetacular, obrigada. Semana que vem tem mais. Toda quinta-feira eu estou por aqui, com papo com a psicóloga, pra gente ir trazendo mais conscientização de que buscar ajuda não é vergonha, não é fracasso, muito pelo contrário. E são ferramentas práticas, efetivas para te ajudar. Adorei, obrigada. Quem tiver mais dúvidas, quiser mandar aqui, pode mandar no direct, mandar no meu Instagram também, mandar aqui no Instagram da Andoclinic, que nós estamos aqui para ajudar você, tá bom? Para as mulheres que estão aqui na live, que assistem a live, encaminhem para os homens que vocês conhecem, para o seu parceiro, para o seu irmão, para o seu primo, para o seu amigo, que passa por problemas de saúde mental, disfunção sexual e não busca
Ajuda. Por algum tabu, porque a gente vive numa sociedade cheia de tabu e a gente tá aqui pra desconstruir esses tabus, que não precisa ser assim, porque isso traz muito sofrimento. Muito bom mesmo. Obrigada. Então tá bom, até semana que vem. Semana que vem a gente se vê quinta-feira às 8. Muito bom estar aqui mais uma manhã com vocês e até semana que vem.